O Corinthians busca reforçar o elenco no segundo semestre para sair da situação incômoda e delicada no Campeonato Brasileiro. O alvinegro do Parque São Jorge empatou na última rodada com o Atlético Paranaense e aparece na zona de rebaixamento. Carlos Miguel decidiu aceitar uma oferta do Nottingham Forest e passou por exames no time inglês. Com isso, a diretoria corintiana está por detalhe de anunciar a contratação do goleiro Hugo Souza do Flamengo, segundo informou o All Sport. O arqueiro chega ao clube paulista para disputar a posição com o jovem Matheus Donelli, que foi titular da equipe nas últimas duas rodadas. Outra mudança que pode acontecer no timão é no comando técnico. A torcida cobra pela demissão de Antônio Oliveira, técnico português, e a diretoria analisa nomes no mercado para substituí-lo. De acordo com o jornalista Samir Carvalho, o Corinthians fez contato com Fernando Diniz, que não é mais técnico do Fluminense, e o profissional, segundo a fonte, avisou que Diniz não deseja assumir nenhum clube agora, porém é um grande desejo da diretoria do Parque São Jorge. O comunicador explicou em seu canal no YouTube que o alvinegro fez um novo contato com o técnico Fábio Carille e revelou que o profissional tem multa rescisória de 3 milhões de dólares, o equivalente a 16 milhões de reais na cotação atual, para sair do comando do atual clube Santos. Fábio Carille já trabalhou no alvinegro em duas oportunidades na função de treinador e soma 4 títulos. Atualmente no Peixe tem contrato até o fim do ano e vem sendo questionado pelos resultados da equipe na Série B. Porém, segundo outras fontes, Diniz é o nome favorito da diretoria do Parque São Jorge. E enquanto o Corinthians não bate o martelo sobre o novo técnico, Antônio Oliveira segue no cargo e o próximo compromisso é contra o Cuiabá, na quarta-feira, em jogo que deve marcar a despedida de Gabriel Moscado. Após um início promissor de trajetória no Morumbi, Luiz Ubeldia se depara com o primeiro momento de crise no comando do São Paulo. Já são 4 partidas sem vitória no Brasileirão Série A 2024. Na última rodada, o tricolor deu vexame e foi goleado pelo Vasco por 4-1 de virada. O resultado serviu para Zubeldia levar um choque de realidade, mas o argentino assume a responsabilidade nesse momento e promete uma reação imediata. Nos bastidores, a diretoria busca fazer o que estava ao seu alcance e vasculha o mercado através de reforços pontuais para o argentino. Um bem próximo de voltar ao Morumbi após 7 anos é o volante Thiago Mendes, do Al Rayyan do Catar. Para agilizar as tratativas, o próprio Thiago viajou pessoalmente ao mundo árabe para forçar uma liberação por parte dos Qatari. A informação procede do setorista Rafael Emiliano, do portal Avante Tricolor. O próprio empresário de Thiago confirmou a empreitada do meia de 32 anos justamente ao Catar para conseguir uma rescisão antecipada. O São Paulo também corrobora a versão. Seu contrato com o Al Rayyan expira somente em junho de 25 e se não conseguir o desligamento do Al Rayyan, Thiago sabe que o São Paulo topou por pagar 10 milhões de euros de forma parcelada para conseguir a contratação nessa janela. A expectativa é enorme para o anúncio. De acordo com a reportagem, foi Muricy Ramalho quem indicou Thiago e defendeu São Paulo entre 2015 e 2017. Pablo Maia sofreu uma lesão na coxa e precisou passar por cirurgia, por isso uma prioridade do mercado é a contratação de um novo meio-campista. As tratativas com o SPFC já estão acertadas. Mendes definiu um contrato de 3 anos até 27 com o tricolor. Já conversou com Zubeldia, almoçou com os futuros companheiros no CT da Barra Funda e acompanhou em Itaquera o clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão. O Vasco, para atrair Felipe Coutinho, quer contratar 2 jogadores agradáveis ao craque. Souza e Alex Teixeira estão muito próximos de voltar ao Vascão. O clube encaminhou as contratações do volante e do meia atacante. Os retornos dos dois têm a ver com exigências feitas por Coutinho, que negocia com o Vasco. Como noticiou o GE, para fechar com o clube, o jogador pediu as voltas de Souza e Alex Teixeira. A informação do acerto foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa. Souza tem contrato por mais um ano com o Başakşehir da Turquia, mas rescindiria para voltar ao clube que o revelou. A rescisão ainda não foi assinada, porém, pessoas próximas ao jogador enxergam o negócio como certo. Voltar ao Vasco é um desejo antigo do volante. A situação de Alex Teixeira é mais fácil. Ele está sem clube desde o fim do ano passado, quando foi dispensado pelo Vasco. Ele já havia retornado em 2022 e fez 50 jogos pelo clube na segunda passagem, com 6 gols e 7 assistências. O meia atacante tem se encontrado com Souza e Coutinho no Rio. Em negociação para voltar, Felipe Coutinho deseja a formação de uma equipe competitiva para o Vasco em 24 e entende que os dois antigos amigos podem ajudar de vez o clube. Ele também exigiu garantias financeiras de que o clube pagará os salários acordados. As contratações de Souza e Alex Teixeira não foram vistas pela direção do Vasco como impasses para a negociação com Coutinho seguir. O Botafogo está perto de contar com um novo reforço em seu
seu elenco. Trata-se de Thiago Almada, campeão do mundo com a Argentina em 22. O meio atacante deve ser a mais nova aquisição da Eagle Holding, grupo de John Textor, dono do clube carioca. A compra deve ser efetuada em valor que ronda a casa dos 20 milhões de dólares, cerca de 108 milhões de reais na cotação atual. Almada com isso se juntaria inicialmente ao elenco do Fogão e faria parte de um planejamento que posteriormente o levaria a atuar na Europa, possivelmente pelo Lyon da França. Revelado pelas categorias de base do Vélez Sársfield, Thiago se juntou ao Atlanta United dos Estados Unidos em fevereiro de 22. Com bom desempenho na Major League Soccer, recebeu a oportunidade de substituir Joaquim Correa e entrou como suplente na Copa do Mundo de 22, fazendo parte do plantel campeão comandado por Lionel Scaloni. Em sua jornada com o Albiceleste, Almada fez 4 partidas, sendo 3 amistosos e um jogo vindo do banco de reservas na Copa, diante da Polônia na fase de grupos. No período marcou uma vez contra o Panamá, após rebote em cobrança de falta de Lionel Messi. Seria uma boa, hein? Principalmente para os botafoguenses. A atacante formado na base do PSG pode voltar para casa nessa janela. Ele você conhece, chama-se Kingsley Coman. Com a saída de Mbappé, o PSG avalia nomes para o ataque e um dos que agrada é Coman. O francês foi revelado pelo próprio clube, mas teve poucas oportunidades no elenco profissional. Já aconteceram as primeiras conversas entre Coman com o Paris Saint-Germain. A informação é da Sky Sport Alemanha. O atacante pode deixar o Bayern agora na janela de transferências se chegar uma oferta suficiente. Coman tem contrato até 2027 e um salário anual de 15 milhões de euros. A tendência é que o Bayern peça entre 40 e 50 milhões de euros. O atacante perdeu espaço no time. Foram somente 27 jogos, 5 gols e 3 assistências em 23-24. A relação entre as partes tem uma boa questão. O francês foi o carrasco do PSG na Liga dos Campeões de 19-20. O Bayern de Munique saiu vitorioso por 1-0, gol de Coman, dando o título ao clube alemão em cima do PSG. Porém, o PSG promete que não há ressentimentos. Portanto, o Paris quer Coman, que é da base do Paris e foi revelado em 2014. Posteriormente, indo para a Juventus, depois chegando no Bayern. Atualmente, o ponta esquerda vale 40 milhões de euros, cerca de 231 bilhões de reais. Tem um Cazé que pode ir para o Bayern de Munique e não é o Cazé da Cazé TV. É o volante brasileiro Casemiro, do Manchester United, que entrou na mira do Bayern. A informação é do jornalista Eduardo Deconto do Trivela, setorista do São Paulo, time onde o jogador atuou no Brasil. Segundo o repórter, as partes já estão em conversas para um possível acordo. De certo, o Casemiro perdeu muito espaço no time inglês no fim da temporada. As atuações ruins, além de ausências importantes, praticamente encerraram sua passagem na equipe muito longe do ideal. Aos 32 anos, o jogador tem contrato até 2026, mas o time não fará forças para segurá-lo. Não de hoje, Casemiro sofre muitas críticas do Manchester United e chega a afirmar que é um dos piores custos-benefícios da atual temporada. Aliás, o Bayern de Munique vem tentando se recuperar de um momento de cinza para o clube. Não que teve tragédias em relação ao clube fora dele, mas sim dentro em relação a desempenhos. O Bayern de Munique de Thomas Tuchel foi um verdadeiro desastre. Depois de muitas temporadas e justamente coincidentemente na chegada de Harry Kane, a equipe não ganhou absolutamente nada na temporada. E com Casemiro e companhia, pode pensar em futuros melhores. Ainda assim, a opinião de muitos alemães é de que Casemiro já tem uma certa idade e não renderia tanto quanto esperam que ele renda no próprio Bayern. O Bayern de Munique não tá pra brincadeira e também pensou num certo gajo, opa. Estou falando do Bernardo Silva. De acordo com o Daily Star, os bávaros olham para uma alternativa na Inglaterra, justamente o português Bernardo. O português tem multa rescisória de 59 milhões de euros, que expira no próximo domingo, quando termina o mês de junho. A quantia parece não assustar o Bayern, que quer gastar em um jogador com qualidade para o setor do meio campo. Bernardo Silva está na Eurocopa e é considerado uma peça-chave do esquema de Guardiola no Manchester City. Mesmo assim, o futuro dele está no ar e Vincent Kompany adoraria tê-lo no seu projeto na Alemanha. Falando em City, eu sei que você viu na capa do vídeo. Pois é, realmente chegaram propostas oficiais para Rodrigo segundo fontes preciosas, e são de PSG e, claro, do principal fator que é levado em consideração para o rumor, o poderoso Manchester City. Rodrigo, camisa 10 da seleção brasileira na Copa América, tem seu nome vinculado a um dos grandes rumores de transferências na janela europeia. Segundo o jornal espanhol Marca, o Manchester City e o PSG fizeram propostas para o atacante do Real. Entretanto, a vontade de Rodrigo é seguir no clube merengue. Nas palavras dele, estou feliz em Madrid. É o clube ao qual eu sempre sonhei jogar, disse o jogador em entrevista recente antes da final da Champions. Com o contrato até 2028 com o Real, a cláusula de rescisão de Rodrigo está na casa dos 1 bilhão de euros. E além disso, o time espanhol jogará 7 competições na temporada e por isso precisará de um elenco recheado. A permanência de Rodrigo no Real Madrid é alvo de especulações por causa da concorrência no ataque da equipe de Carleto Ancelotti após a chegada de Mbappé e Endrick, que desembarcaram na capital espanhola no mês de julho. O brasileiro foi titular na última temporada, fazendo dupla de ataque com o Vini Malvado, mas a expectativa é que o cenário mude, principalmente com a presença de Mbappé. Além disso, nas entrevistas recentes, Rodrigo deixou
deixou o futuro em aberto e fez amplos elogios à equipe de Pep Guardiola, o que aumentaram rumores de uma possível saída. As informações, no entanto, foram negadas pelo assessor do Camisa 10. O amor é simplesmente lindo, galera. As negociações da Juventus estão a todo vapor pelas contratações dos pombinhos Douglas Luiz e Alisson Lima, ambos do Aston Villa, e vem dividindo opiniões nas redes sociais. Namorados, os dois atuam no futebol inglês e estariam se aproximando de um acerto com o clube italiano. Porém, o movimento da transferência de casal divide muitas opiniões. Enquanto uns demonstram curiosidade sobre o assunto e veem como algo legal ou até engraçado, outros dispararam críticas. Um torcedor falou: transferência de casal? Absolutamente patético. Outro arriscou: transferência de casal? É tão estranho. O futebol acabou. Os dois iniciaram um relacionamento em 2021, chegaram a romper o namoro um ano depois, mas reataram recentemente. De acordo com a imprensa internacional, a Juventus tem interesse em Douglas Luiz e planeja uma troca envolvendo uma quantia, o meia Winston McKennie e Samuel Willing Jr. As informações da jornalista italiana Miriana Cardinale indicam que Alisson é um desejo antigo da Juve e por isso está sendo negociada junto a Douglas. A atacante possui contrato junto ao Villa até 2026, mas o negócio é tido como praticamente certo. Nascida em 1999 na Suíça, Alisson é um dos rostos mais famosos do futebol feminino. Pela seleção, já disputou mais de 50 partidas, tendo contribuído com 8 gols. Pelo Villa foram 16 jogos e 2 gols na última temporada. O relacionamento de Alisson e Douglas começou em 2021, quando a atacante chegou ao Aston Villa, clube o qual o brasileiro defendia desde 2019. Apesar da proximidade, acabaram rompendo o laço em 2022. Entre as idas e vindas, optaram por voltar em janeiro desse ano. Dentro da zona de rebaixamento para a Série B do Brasileirão, o Vasco está de olho em nomes de peso para a sequência da temporada. Para o ataque, o novo nome da vez é o de Thales Magno, jogador que foi revelado nas próprias categorias de base do clube cruzmaltino. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa. O time carioca teria o interesse em repatriar o atleta, de 21 anos de idade, e poderia contratá-lo por empréstimo, pagando 100% do salário do jogador, que vem jogando pouco pelo New York City FC, clube dos Estados Unidos. Isso faria com que Thales Magno visse com bons olhos uma saída da América do Norte e respirar novos ares. A possibilidade de atuar ao lado de Felipe Coutinho, inclusive, poderia pesar. O seu atual clube, porém, não deve liberá-lo facilmente. Thales Magno surgiu como profissional do Vasco em 2019, aos 17 anos, com uma das maiores joias das categorias de base do clube. Pela equipe de infância foram 68 partidas disputadas, 5 gols marcados e 4 assistências. Em 2021 foi vendido por pouco mais de 7 milhões de euros e muito utilizado pelo New York City até 2023. Nessa temporada, porém, ele entrou em campo apenas uma vez por 6 minutos. Mercado da bola concluído e eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal e eu vejo você, claro, sabe aonde, né? Você sabe, no próximo vídeo. Até mais, valeu!